Já falamos do harness de maneira geral, já falamos do harness de manutenabilidade e hoje nós vamos falar de novo de harness, mas um harness diferente, um harness de comportamento, Jordan. E, além disso, no nosso primeiro episódio durante o dia. Não estamos com cara de cansado, não estamos na madrugada, estamos aqui cheio de vida e energia para entregar talvez um dos melhores episódios do podcast. Com certeza, com certeza. Acho que é a primeira vez que eu gravo Membrane sem estar tomando energético. sem tá bocejando. Sem estar tomando o terceiro energético do dia. Acontece, acontece. É a primeira vez aí que a gente tá gravando de dia, então, pô, mais vitalidade, luz natural, não tô com nenhuma luz acesa aqui, né? Outra pegada. Mas a gente vai seguir aí, mesmo parecendo aí, talvez para quem não manje muito do assunto, que a gente pode estar sendo repetitivo, né? Pô, terceiro vídeo aí com o título de Harness Engineering. Mas como o Diógenes falou no primeiro lá, que talvez foi um dos mais densos que a gente fez, que foi o vídeo que melhor performou no canal aqui até hoje, a gente deu aquele overview high level do que é o conceito de Harness Engineering, né? Porque ele não é algo escrito na pedra. O que é Harness para ti não é o mesmo que Harness para mim, muda de projeto para projeto, software para software, repositório para repositório. Então a gente pegou, mas ele tem basicamente algumas ideias, né? Dá para tu fazer um paralelo e clusterizar algumas coisas. Então a gente fez isso no vídeo anterior e vamos dar seguimento nisso aqui hoje. E principalmente porque eles também têm objetivos diferentes, né? Então o nosso vídeo passado, assim, onde a gente foi dar um deep dive, assim, dentro de uma subdivisão, subcategoria do Harness, a gente falou muito do objetivo de conseguir fazer com que aquele código gerado por IA, ele nos garantisse, vamos dizer, uma vida longa do código, né, da solução, enfim, do que a gente está gerando, de que estou construindo coisas sustentáveis, estou construindo coisas que se eu precisar estender, se eu precisar corrigir, se eu precisar entender no futuro, elas estão construídas de uma maneira sustentável, né, principalmente. E hoje a gente vai para um outro caminho, que também eu vejo que é super importante, porque é basicamente, vamos dizer assim, o coração do desenvolvimento de software, né? A gente conseguir garantir que um comportamento esperado, né? Um comportamento que o sistema deve atender, deve seguir para garantir uma boa experiência de usuário, para garantir que a gente faça, vamos dizer assim, atinja a completude daquele objetivo, eles estão de fato os adequados. Então a gente, no fim do dia, né, se a gente olhar, é como se a gente olhasse para várias pecinhas de Lego que vão se complementando. Então a ideia, assim, é tudo que a gente fala hoje não elimina nada do que a gente falou dos outros episódios. Na verdade, ele complementa, né? E eu não preciso necessariamente escolher entre um e outro. Eu posso, na verdade, Exato. ter um complemento de ambos para garantir que eu tenho, vamos dizer assim, o meu harness, a minha estrutura, ela tenha um olhar quase que 360 sobre todas as necessidades daquele código, né? Exato, exato. Como se aquele o primeiro fosse de fato o overview para tu entender o assunto e depois a gente vai dando deep dive em cada um dos clusters que a gente julga importante, né, para isso daí. Mas eu vou começar aqui, então vou sharear o nosso material de hoje, vamos seguir o nosso mesmo modelo que a gente está fazendo nos outros, que a gente julga que foi bem legal. Se você tem algo a dizer sobre isso e não concorda, por favor, nos diga. A gente acha que tá massa, então, por favor, né? Mas esse primeiro aqui, então, de maneira geral, assim, se fosse para vender o peixe, né? É como que a gente protege regras críticas quando a IA acelera a mudança. Então, o que é a IA acelerar a mudança? Que hoje o código não é mais o gargalo, né? Então, é a gente entender como que se a gente gera código tão rápido, né? Esse throughput de código, de card, de implementação, de feature ficou mais rápido, como é que a gente garante que a gente não está subindo coisa errada para a produção, né? A gente está desenvolvendo as coisas da maneira certa. Eu Então, até complementaria, Jordan, antes de entrar na tese central, mas que o gargalo não é mais escrever código. O gargalo talvez hoje seja garantir que esse código, que hoje ele é escrito mais rápido, até de maneira autônoma, na maioria das vezes, ele está aderente. E aí que entra, eu acho, tudo isso que a gente está falando de hardness, né? Ah, ele está aderente numa perspectiva de manutenção, ele está aderente numa perspectiva de comportamento da ferramenta, ele está aderente numa perspectiva de segurança. Então, acho que hoje o gargalo ou o desafio é só garantir que a escrita ela segue e leva em consideração tudo que precisa ser levado, né? Porque antes era meio subjetivo.
como a gente tem a nossa parte humana cognitiva, a gente já assumia ali que os desenvolvedores estavam levando tudo isso em consideração, né? Escrever um código que representa o comportamento, escrever um código que tá com uma boa estrutura para ter uma manutenção daqui a X tempo. Então agora a gente tem que garantir que essa parte cognitiva, ou que essas amarras, né, traduzindo ali o harness, elas garantam que o output final lá, ele é o melhor possível, né? Sim, sim. E basicamente, cara, como tu mencionou ali, quando a gente é humano, a gente tem a nossa. Quando era a gente implementando código, hoje deixou de ser um gargalo, né? A implementação não é mais o gargalo. Hoje ainda continua sendo, e talvez o mais importante é tu desenhar a solução. Isso eu acho que sempre foi importante, continua sendo, ainda é e sempre vai ser, na minha opinião. Só que antes tu tinha dificuldade entenda-se a mão de obra, né, para tu estar implementando aquilo ali. E hoje isso de certa forma não é mais o problema, né? Mas a gente também precisa garantir, e aí que entra o harness em volta disso, que eu acho que uma coisa que está muito clara, pelo menos para mim, acho que para ti também, não sei se para todo mundo, que os modelos não são mais um gargalo, sabe? Pelo menos eu consigo ver aí, e eu não estou botando o Fable, vou tirar o Fable e o Mythos, né, dessa equação aqui, mas lá no último um ano, sempre são lançados novos modelos, não importa qual que é a provedora disso, mas a gente não vê grandes saltos, né? Então, o modelo, na minha opinião, não é mais um gargalo. Então, acho que hoje, quando existe alucinação, é muito mais uma culpa nossa, que estamos operando a máquina, que não contextualizamos isso, e aí entra o harness para nos assegurar isso, do que de fato o modelo alucinar, né? Então, no final do dia, tu ter esse harness é só para tu. É só, como se não fosse importante, é para tu garantir a tua entrega. E quando a gente fala garantia e entrega, tem muita coisa dentro desse guarda-chuva, né? É a qualidade, é a manutenabilidade disso de código, é isso tá sendo feito do jeito certo, colocando a regra de negócio do jeito certo, não gerando bugs em produção, enfim, então o harness ele garante a entrega e a dor de cabeça e algo que a gente busca o determinismo em algo que não é determinístico de certa forma. Resumidamente é isso. Vendi o peixe? É isso, comprei, já passei no débito. Boa. Então, de maneira geral, esse Behavior Harness é a camada de exemplos, contratos e fixtures que prova comportamento observável. Ou seja, a gente troca essa confiança subjetiva, o não determinismo, por uma evidência executável, quando mudanças ficam rápidas demais para revisão manual isolada. Então, o que a gente está falando é, basicamente, buscando o determinismo em algo não determinístico, para a gente construir a coisa que constrói a coisa. Ou melhor, validar a coisa que constrói a coisa. Vamos lá, Jorge, esse problema real. Boa. Aqui a gente trouxe, né? Acho que a gente tem feito essa estrutura em todos os episódios, assim, que a gente traz essa parte do harness, mas acho que é importante contextualizar no dia a dia, né? Onde que isso ele vai, de fato, ali ter um valor, vamos dizer assim, né? Um valor cognitivo, um valor de velocidade, um valor de confiança, principalmente, né? Mas que é o falso positivo caro, né? Então a Yala reduz o tempo de implementação, mas também escala a confiança ruim. Acho que a gente deu vários exemplos aqui nos outros episódios que a gente fez, mas não é garantia de que eu finalizei, vamos dizer assim, a tarefa foi finalizada pelo agente, que ela de fato ela está implementada da maneira correta, né? Eu já peguei até alguns casos, ultimamente acho que com a evolução dos modelos ele acontece menos, mas, por exemplo, assim, ele gerou um primeiro test case, ele tentou fazer uma implementação que validasse aquele test case, ele iterou umas 2, 3 vezes, não conseguiu, e a solução dele foi qual? Mudar o test case, né? Então adaptar o teste para que aquilo passasse. E na perspectiva dele tá certo, né? O teste passa, o teste valida, mas era um teste, vamos dizer E assim, com certeza é algo que um humano faria. é óbvio. Ah, isso aqui não passa, não, mas vamos fazer que nem a gente usou no episódio passado, né? Vamos só ver se chama. Não vamos validar se a entrada tá certa, se o output está correto, para que o teste passe e a gente chegue lá no coverage, vamos dizer assim, que o time tanto Exato. busca, né? Não é o expected HTTP 200, é expected HTTP call. Call, É beleza. isso, Tá tudo chamou e o certo. resto é abraço.
Mas aqui, né, os riscos que precisam ser bloqueados, né? Então, o teste acoplado ao algoritmo gerado, exatamente o exemplo ali que a gente acabou de trazer, né? Então, uma fixture sem histórico, concorrência ou falha externa, um happy path vendido como cobertura, e isso acho que é até um problema, assim, que a gente herda da, da parte humana da coisa, assim, né? Ou quando escrever código era de fato um gargalo, de a gente pensar só naquele caminho feliz do que a gente está desenvolvendo, né? E às vezes não conseguir se desacoplar, assim, e pensar nos edge cases, no comportamento que pode ser errado. Ah, e se o usuário não botasse informação, ou se o usuário não colocar aqui um padrão de informação que é esperado, né? Como é que isso quebra, ou que quebra? Que normalmente se a gente tinha, ou iam ser pego essas camadas quando a gente tinha um time de QA, né, junto. Que aí sim, ele ia lá e ia, cara, viajar nos test case, fazer umas coisas impossíveis, dar três mortal pra trás, apertar o enter, fazer o diabo, né? Até tem um caso, talvez eu já tenha contado em algum episódio, mas que eu trabalhava num time, a gente tinha QA e a gente estava fazendo uma rede social para um setor específico de um ABU específico, vamos dizer assim, né? Uma área específica, mas que ele era como se fosse um LinkedIn, mas específico para essa área. E aí a gente fez uma feature de busca, então a gente usava o Algolia, aquele search, aquela ferramenta de search engine, e a gente desenvolveu e tal, bonitinho, todo mundo testou, tava lindo, os devs testaram, caiu no time de QA e o cara de voltou. Disse assim, cara, quando tu dá três espaços na barra e depois tu dá enter, o sistema quebra. Pô, quem é que vai dar três espaços, né? Então a gente entrou nessa discussão de quem faria e era a discussão, pô, quebra, mas é um comportamento, vamos dizer assim, aplicado ao usuário, né? Mas no fim a gente corrigiu, porque senão alguém ia sair ferido aí desse embate dev e QA, né? Mas só para Não, mostrar que e normalmente quem tu citou implementa já uma tá com um coisa. caminho na cabeça, né? Exato, exato. Por isso que em times que não tem QA, quando são as próprias pessoas técnicas que validam, homologam as coisas dos outros, é muito importante que o cara que fez nunca seja o cara que homologa, né? Então É. é premissa zero, né? Mas tu citou uma coisa e tu falou em QA, eu vejo até. Eu sempre trabalhei em times com QA, acho que eu nunca trabalhei num time que não tivesse alguém de QA. Só no início da carreira, né, George? Junto contigo, inclusive. Mas nos últimos anos não. E eu vi um movimento nos últimos anos do mercado assim, de ter times cada vez mais autônomos no sentido de não ter QA, que o dev basicamente construir e fazia tudo. E hoje eu vejo e fico muito feliz de que a figura do QA voltou a ser uma figura forte nesse tempo de Uhum. AI. E eu sempre considerei importante, cara, e hoje mais ainda, sabe? Então, é realmente um papel muito importante aí, que é alguém que não tem viés no que está acontecendo, sabe? Para estar validando as coisas. Uhum. Faz todo sentido. E ainda além da Podemos. parte do Happy Path, para fechar, né, o contrato quebrado sem alarme, né? Então aquela, vamos dizer assim, aquela regra, aquele comportamento que é quebrado e ninguém, vamos dizer assim, fica sabendo em tempo de desenvolvimento, é aquele requisito ambíguo, né? Que vira regra inventada. E essa parte do requisito ambíguo, eu acho que vai muito naquela parte de abstração, né? Às vezes é difícil a gente tangibilizar ali um comportamento, aquela regra, sem de fato ver. Só que tu vai descobrir isso, ver isso, quando tu já tem o output lá na ponta, né? O código já foi gerado, se passou despercebido num review, já tá às vezes até em produção, né? Aquele requisito que não se tinha uma definição, aí assumiu um caminho como verdade e abraço, né? Acho que hoje os modelos também já estão com uma cognição melhor de o que ele não sabe, em vez de assumir, ele te questiona. Olha, isso daqui tem esse ponto que tu não me disse, né? Qual caminho tu quer Uhum. ir? Então, acho que isso é uma mudança bem legal, assim, do comportamento, mas ainda tem casos, sim, que por estar ambíguo ou abstrato, ele vai assumir alguma coisa e acabar virando uma regra que às vezes nem deveria ser, né? Nem deveria estar lá. Então, aqui o harness, o que a gente está Sim. falando, né, é sobre medir comportamento, não sobre medir ou ter uma perspectiva otimista sobre o código final, né? E aquilo que a gente já comentou em outros episódios também, que mais importante do que tu dizer para IA o que tem que fazer, é deixar definido o que não pode ser feito, né? E entra ali no caso, por exemplo, de requisito ambíguo e tal, porque se tu não tá definindo que algo não pode fazer, gerou ambiguidade, vai pro caminho dela, e aí é black box. É isso. E muita Boa. fé. Sempre, sempre. Então,
quando vale o custo? Então, o que quer dizer aqui de custo? Porque é custo de duas formas. Seja o custo de tempo, para alguém tá mapeando essas coisas, assim como o custo de tokens. Porque quando a gente coloca. É até meio engraçado e gera uma ambiguidade nisso, porque a gente pode. Tem gente que pode. Eu defendo a tese que harness. Tu consome menos token com harness bem definido, mas também tu acaba consumindo tokens com harness, porque tu tem Uhum. as duas maneiras de pensar. Pô, se eu tenho que, sempre que eu vou executar um fluxo X, ou implementar tal coisa, ou fazer XYZ, não importa, ele tem que passar por todo esse pipeline de validação aqui, tu tá consumindo token, né? Então, é uma premissa, realmente, tu tá tendo um custo aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, tu ter que refazer algo N vezes, ou ficar iterando, ou ficar em loop com a tua AI para chegar onde tu quer, tu vai gastar muitos mais tokens do que naquele caminho anterior, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, gera custo, independente de isso chegar no resultado certo ou não, gera custo. Então, quando que vale esse custo, né? Então, quando a gente tem um erro comportamental que vira um incidente, dinheiro perdido ou quebra de contrato. Então, sinais fortes. O fluxo cruza serviço, fila, webhook, ou um serviço externo, regra muda por questão fiscal, fraude, compliance, aqui é um exemplo até de um case, se tu trabalha com isso, né, mas não serve para todo mundo. Existe depotência, retrial, concorrência, bug antigo, já voltou mais de uma vez, rollback a cara ou incompleto. Então, não usa para crude trivial, protótipo descartável ou regra. O que é o ponto aqui? Como tem um custo, tu tá implementando esse. E eu acho que aqui eu esqueci de. Deixa eu só abrir aqui. E quando eu gerei isso aqui, eu acho que o texto aqui não está completo. Aí, ó, sabia. Não, ou regra ainda exploratória. Eu sabia que estava quebradinho aqui. Mas o ponto é, como a gente tá falando de custo aqui e tu tem um harness bem definido, tu vai gastar tokens para isso tá gerando, tu tem que escolher as tuas batalhas. O eterno trade-off como em tudo dentro de desenvolvimento de software. Então, cara, se tu vai validando MVP, uma tela nova que ninguém tá usando, ou não é uma feature crítica para o cliente, ou sei lá, talvez tu não precise estar se apegando a essas coisas, porque é um custo que tu nem sabe ainda se ele vai se justificar. Agora, pô, é a segunda ou terceira incidência de um bug parecido. É um fluxo do sistema que qualquer deploy aqui que der errado, ou uma regra de negócio que sair do trilho aqui, quebrar, vai gerar um prejuízo enorme, tu vai botar toda a tua. Tu não vai te importar em gastar tokens naquilo ali, sabe? Então é tu entender o que vale ou não o teu esforço nisso. E o teu esforço, entenda, se o teu de tempo para estar montando essa estrutura, quais que são os guardrails e validações, assim como também o custo de AI. Então, trade-off. Pense nisso. Acho que as duas questões ali de ser um fluxo importante do sistema e um bug recorrente, acho que são, talvez, para mim, a top duas coisas importantes para tu estar botando energia nesse behavior aqui. E um outro. Opa. Não, pode já passar pro próximo, não tem problema, mas só para talvez trazer mais algum insight dentro disso ainda. É, eu acho que uma coisa legal, assim, também de pensar que pode ser um toolkit, um modelo mental, assim, para saber o quando usar ou como criar essa estrutura, assim, meio que autônoma para decidir o quando aplicar regras do comportamental ou não, enfim, de qualquer uma delas. É um pouco do que hoje eu vejo muito acontecendo na skill do SDD da Tech Leaders Club. Eu uso bastante, spoiler, provavelmente ela vai aparecer em episódios futuros aqui no canal, né? Mas ele sempre, quando ele vai fazer a parte ali de varredura, de mapeamento, né? O planejamento da spec, depois ele mostra, assim, o tamanho, vamos dizer assim, daquela feature ou daquela mudança do que vai acontecer. Então ele te fala assim, bom, essa mudança é uma mudança pequena, né, de pequeno impacto, ela é uma mudança de médio impacto, ou ela é uma mudança grande. Então, às vezes é legal também até usar o quão amarrado vão estar as tuas regras ali, o teu harness, baseado no tamanho daquela tarefa. Daqui a pouco, para uma tarefa super simples, ali pontual, pequena, eu não preciso enrolar um monte de camada de garantia, porque ela é uma coisa mais pontual, que às vezes já vai estar numa estrutura que garante ali
a manutenabilidade, que garante o comportamento, que garante a segurança. Ele não precisa criar nada novo, às vezes só ajustar um tipo de comportamento. Então é um outro, vamos dizer assim, um quando usar que dá para entrar num modelo mental de separar coisas assim meio que por tamanho, sabe? T-shirt size do PMG. Acho que dá para também conectar sobre um quando usar assim. Uhum. E entenda o G, tipo assim, teu telefone pode tocar, se isso aqui der problema. Então, Uhum. se sim, com certeza implemente ali. Exatamente, é um forte indício, né? Mas sobre o objetivo, né? Então, o contrato crítico, né? O harness ele protege invariantes que não podem depender da memória do time nem do prompt do agente. E normalmente ele vai estar nessa parte de cobertura do estado final do negócio, né? Então acho que quando a gente fala de comportamento, a gente tem uma ótica um pouco diferente do último harness que a gente apresentou de manutenabilidade, que a gente foca em time de desenvolvimento, né, em time técnico, em código, em extensão daquilo ali no futuro. E aqui a gente começa já a ficar mais uma intersecção do técnico e do negócio, né? Garantir que nenhuma regra, que nenhum comportamento que ele é padrão, às vezes aquele é o coração daquela ferramenta, ele vai ser quebrado. Então o negócio ele vai estar muito presente aqui, né? Quando a gente estiver falando, estruturando, enfim. Eventos e efeitos colaterais, contratos de API, fila, webhook, cenários de erros e compensação, né? Então, depois a gente vai usar mais exemplos, mas imagina que eu tenho um comportamento específico numa compensação de compra, uma compra que foi cancelada, uma compra que foi estornada. Se eu tenho um comportamento de negócio pré-definido sobre o processo desse estorno de compra, compensação, ele tem que ser feito, isso nunca pode ser quebrado em nenhum momento por nenhuma implementação de IA. Ele é uma regra, é assim. O time Imutável. comercial já vende o produto assim, o contrato provavelmente da ferramenta já tem uma cláusula que estabelece que é assim, então ele não pode em nenhum momento mudar esse comportamento para que as coisas fiquem niveladas, né? Vamos dizer assim. A auditoria, métricas e rastreabilidade também é um case, né? Imagina se a gente está construindo aqui nossa startup e a gente tem lá por LGPD, por conformidade fiscal, seja lá por que for, que a gente deva manter uma auditoria de toda ação. Se eu implemento uma nova feature que não considera que isso é um comportamento obrigatório da ferramenta de auditar tudo que acontece ali dentro, eu já tenho uma ferramenta ali, uma solução que ela não está aderente ao que está sendo vendido, ao que está acordado juridicamente, o que for, né? Então é Uhum. muito nisso assim que eu acho que a gente quer trazer nessa parte do harness comportamental, né? A gente garantir que todas as pontas, vamos dizer assim, né? Todas as partes do negócio, elas estão sendo consideradas em tempo de desenvolvimento, né? Em geração de código, basicamente, tá? Então aqui o Gate é claro, falhou no harness, não fez merge e também não faz nenhum deploy porque não está na conformidade que deveria estar, né? É isso aí. É isso aí. E aí, quando a gente fala esse gate aqui, isso aqui pode ser de várias maneiras. Tu pode ter uma skill que valida tudo isso. Pode ser um agent que tenha todos esses contratos, ele vai rodar na pipeline junto com o pull request. Aí vai da maneira que você quiser orquestrar isso. Mas a ideia é tu ter esse gate de alguma maneira. E como que vai ser, aí vai para cada um, né? Então, de maneira geral, o que são os componentes, né, desse sistema, né, Georges? É uma anatomia bem enxuta, então a ideia realmente não é botar complexidade aqui, porque, cara, se tu também vai ficar colocando tanta e tanta coisa assim, aí talvez tu tenha que entrar na tua skill de desenvolvimento mesmo, porque está sendo implementado ali. Aqui é meio que um double check do que é negociável, né? Pensando nesse behavior, né? Então, cara, cenários. Sempre colocar exemplo real do negócio. Então, de fato, quando tu cria os teus testes unitários, não importa o tipo de teste, e aí, na minha opinião, aí que os testes de mutação entram bem, porque mesmo que tu não tenha muito bem declarado o exemplo real do negócio, ele vai estressar o teu teste caso ele seja ruim. Então, o teste de mutação aqui é um guarda-reio importante. Como oráculos da verdade, né? É tu ter uma fonte versionada do esperado. O que é isso? Cara, as coisas de negócio, elas mudam. O sistema tá vivo. Vido, que isso, cara? Minha língua bugou. O sistema tá vivo, então o cliente está consumindo, a demanda dele muda, então o que é verdade ontem talvez não seja verdade hoje. Isso vale para o sistema. Como? Algo está implementado do jeito X na versão 1, na versão 1.02 é diferente. Por quê? E aí, e se eu não tenho esse contrato documentado,
qual que é a fonte da verdade, né? Então, isso também acho que é um problema que a gente vê e como é que a gente versiona essas specs e essas definições. Eu vejo que também não existe uma bala de prata ainda para isso. Cada time se organiza da sua maneira. Eu vejo muitas discussões sobre isso no trabalho e também em comunidades que eu participo. Então, contratos muito bem definidos. Aqui, contrato é contrato mesmo, né? API, contrato de evento, esquema. Então, de fato, contrato. Cara, se isso aqui é uma string no label, é uma string no label. Ponto final. Por quê? Porque o sistema se integra, consome de um lado, de outro. Isso é inquebrável. Então, fixtures. Dados realistas. Então, de fato, quando a gente for botar ali nos nossos testes, os dados que a gente vai testar, os mocks, né, disso, não vamos botar lá que o nome do cara é ABCD. Vamos tentar botar um nome parecido com o real. Quando a gente lida com valores o mais próximo do real, chamadas de API também, testes de carga. Então, usar ali o dado mais realista possível com produção. Regressões. Então, incidente vira caso permanente. O que é isso? Se tu teve um incidente, aqui também não precisa ser... Quando a gente fala incidente aqui, estamos falando de bugs no mínimo critical ou high. Pensando assim no padrão de mercado, né? Critical, entenda-se algo que parou produção, e high é tipo assim, não parou produção, mas isso que é grave, isso que precisa ser corrigido rápido, né? Então, esses caras, ele tem que estar ali dentro do teu harness. Por quê? Para eles não acontecer de novo. Porque tu imagina o cliente final do teu sistema, ele ter passado pelo um bug X e meses depois, ou pouco tempo depois, acontecer esse problema de novo. Se a gente tem isso documentado, sabe, os steps daquilo ali, o problema que foi, vamos botar isso no nosso harness também para garantir que não aconteça de novo. Então, propriedades invariantes sobre muitas entradas e gates. CI, deploy, bloqueiam quebra crítica. Que é basicamente o que a gente estava falando antes, né? Quando a maneira que se tu quiser ir para um lado de pipeline com esse harness e tu botar ele ali ou no teu merge, ou no teu pull request, ou num deploy, ou coisa assim, cara, precisa passar por esses steps aqui. Esse agente aqui precisa dar ok, senão nada sobe. Então, tu usar essas coisas para tu te assegurar. Então aqui, loop de trabalho, Diógenes. Roteirinho de 40 minutos. Como assim um roteiro de 40 minutos? Pô, 40 minutinhos é um treininho, né? Começa peito. Agora, ainda mais que o Jordan tá numa era fitness aí, voltando, é importante, né? Voltando, Mas, projeto fisiculturista voltou. Agora é fisiculturista lutador agora. fisiculturista violento. Que isso, cara? Mas, né, então, a gente também tem feito isso desde os outros episódios, assim, mas tentar montar meio que vamos dizer assim, um cookbook, pensando, né, em cada uma das vertentes, camadas, enfim, do que a gente tem proposto aqui. Então, para essa parte de comportamento, a gente tem a parte, os primeiros, vamos dizer assim, 5 minutos de tese e risco com IA. Ah, nem vou falar os tempos aqui, né? Tá todo mundo provavelmente aí acompanhando. A gente tem alguns ouvintes de Spotify, que provavelmente não nos veem, não veem o nosso vídeo, aqui a nossa carinha, mas o mais importante é que eu acho que o dos tempos é a ordem do raciocínio lógico da coisa, né? Então, Não, a e desculpa anatomia te do... interromper aí, antes de tu entrar no deep dive aí disso aí. Isso aconteceu num evento, a gente foi num evento da Tech Leads Club, a gente foi com a camiseta, o George do Main Branch, e um cara veio falar com a gente, que tipo assim, ele conhecia o Main Branch, ele até mostrou, que ele tipo veio dirigindo de longe pro evento e veio ouvindo a gente, e ele não sabia qual era o nosso rosto, porque ele nunca viu no YouTube, ele só ouvia no Spotify, conhecia a voz e o logo do Main Branch, né? Então, pô, isso aí aconteceu, real oficial. E quem não conhece os nossos rostos, entrando na Rostos! tua onda do vida, não perdeu nada, né? Não perdeu muita coisa. Então pode E continuar fala, pelo fala por ti, Spotify, cara. porque nós amamos todos aí os nossos seguidores, seja de YouTube, seja de Spotify, aí a gente fica Seguimores. bem. Seguimores, exatamente. Mas então, né, voltando ali, recapitulando desde o início, para quem não está acompanhando visualmente, é tese e risco com IA. Depois a gente tem a parte de anatomia, oráculo e gates, né, do que a gente está desenvolvendo, vendo. Os casos reais guiados. Então, que é bem essa questão, né, que o Jordan trouxe, assim, que cada time se organiza, mas é manter um contrato, é manter uma definição que foi feita ainda em nível de produto, ainda em nível de negócio, mas dentro do código, para que isso possa ser levado em consideração em tempo de geração.
o ownership e a evolução do harness, né? Então a gente também, que nem o Jordan falou, imagina se a gente não tem uma definição muito bem da parte comportamental, ou tem, mas a gente não tem uma validação nisso em tempo de CI/CD, né? Então a chance, às vezes, da gente fazer um deploy indevido, ela aumenta muito, né? Então é super importante, assim, a gente manter essa parte da responsabilidade ali em tempo também de entrega, né? Antepenúltimo ali, então, o anti-partner, o anti-pattern e os trade-offs do que a gente está implementando, né? Aquela questão de será que para uma tarefa pequena vale a pena? Será que para uma tarefa média? Como é que eu meço essa complexidade dentro do meu código? Como é que eu defino esses limites dentro de cada um? E um checklist de adoção, né? Então, vamos pensar numa base já consolidada, já com o seu código, aí uma ferramenta que já tem alguns anos de mercado, em que a gente quer começar a botar mais a IA ali para trabalhar na geração, na correção que seja do código, né? Como é que eu faço isso de maneira gradativa? Porque também a gente chegar, né? Vamos reformar uma casa e derrubar ela para construir de novo, não dá. Então é muito importante sim que a gente tenha um plano, vamos dizer assim, né? Faseado, que a gente vá fazendo de maneira evolutiva, né? E cada bloco responde, né? Que risco a gente reduz, basicamente, né, em cada uma delas. E principalmente essa pergunta vai nos fazer entender e tomar uma decisão na parte de trade-off, né? Qual é o risco dessa implementação que está sendo feita, né? Desse ajuste, dessa nova feature. E aí eu acho que já é um bom guia, assim, um bom caminho para a gente definir onde ou não, né, aplicar esse tipo aí de técnica no nosso código. Boa. Então aqui, exemplo prático, né? A gente sempre gosta de trazer exemplos próximos do reais para ver como que isso, se toda essa tese, essa teoria que a gente está falando, como que isso se aplicaria no mundo real, né? Então, pegando aí, pagamento recusado. Contexto. O checkout chama o gateway, reserva estoque e publica o evento. O que é um incidente possível nisso? O gateway retornar um declined, mas o pedido fica como confirmed. Por quê? Porque como um chama o outro e no mesmo momento ele reservou o estoque enquanto chamava o gateway e publicou o evento, se em algum momento deu pau naquilo ali e tu não souber orquestrar esse retorno, né, isso pode dar um probleminha. Então o que seria o harness nesse caso? Tu tem um fixture para validar os teus testes com carrinho, reserva e tentativa de cobrança, o contrato, resposta declined do gateway, o assert do teu testes. O status daquela order está como payment failed, um outro assert, o stock e o ledger financeiro não mudam, e o evento payment declined é emitido uma vez. Que valor que tu gera nisso? Tu evita uma venda falsa, um chargeback operacional e um suporte manual. Então, o que a gente tá fazendo aqui? O que esse harness validou? Pegou um problema real de produção. Quem trabalha com e-commerce sabe que isso aqui é algo que não é impossível de acontecer. Pegou um incidente possível, então vamos partir do princípio que esse incidente já aconteceu naquele contexto daquela implementação e criou um harness pegando as possibilidades daquele incidente da maneira que ele aconteceu e faz isso virar um fluxo nos teus testes unitários, que basicamente é isso que esse harness aqui com aqueles asserts, contrato e a fixture, que são os dados mocados, está fazendo. Então, o que é a geração de valor? Que um problema aconteceu em produção não aconteça de novo. Resumidamente é isso. E olha a quantidade de coisa que tu resolve com isso. Tu evita uma venda falsa, que o financeiro não vai ter problema com isso. Tu valida o cliente não tá reclamando, que daí vai ter suporte, coisa envolvida, cartão de crédito, enfim. Olha a quantidade de coisa que tu resolveu com esse harness. Então, parece básico aqui, mas é um exemplo plenamente plausível de algo que realmente acontece e tu te assegura para não voltar mais no erro. Tem algo a acrescentar aqui, mano? Cara, perfeito. Não tire nem bota. Boa. Então, outro caso real aqui, meu querido. Aqui a gente trouxe, né, então, a parte de um retry idempotente, outra palavrinha difícil aí para entrar no nosso dicionário junto com manutenabilidade. A gente tá ficando mais craque, hein, porque o último episódio a gente repetiu pelo menos 50 vezes essa palavra, inclusive em inglês, né? Então, Exato. Não, o inglês eu desisto. estamos ficando bom. Mas imagina, né, uma API que recebe um timeout do gateway e o work tenta de novo.
Então, o excedente possível é que a gente tenha duas cobranças para o mesmo pedido, porque a gente não invalidou o primeiro, porque a gente não tinha nenhuma estratégia, vamos dizer assim, de fazer essa reconciliação da cobrança, ali, ou de garantir pelo menos que já tenha, né? Que não tenha, na verdade, antes de gerar a segunda, né? Então, como é que o harness ele entraria, né, nesse caso prático, assim, para garantir que a gente não tenha essas duas cobranças indepotentes aí dentro do nosso sistema? Então, fixtures com indepotence key e tentativa anterior unknown. O contrato do gateway pode responder timeout antes de confirmar. A nível de property, né? Então a mesma chave ela produz no máximo uma captura, então a gente garante que não vai ter uma duplicidade ali de informação. O assert, né? Ele como o anterior do Jordan, a gente tem o ledger tem uma linha final e a métrica de duplicate charge permanece zero. Então isso também é uma coisa bem interessante, né? Que é o quanto de métricas a gente tem ali gerado no nosso código, porque às vezes elas que vão ser o indicador de uma tomada de decisão, muitas vezes, né? E a gente pode guiar o nosso harness muito baseado nisso. Então, interessante assim da gente pensar, né? E o valor, né, que a gente transforma essa vara externa em um estado que, na verdade, agora ele é controlado, né? Exato. E pegando o gancho aí, trabalhando com sistemas distribuídos e tal, ah, nesse caso aqui, né, que, pô, ele tá chamando um serviço externo de pagamento, né? E algo é sensível, que envolve dinheiro das pessoas. Então, cara, qualquer coisa diferente de sucesso, trava. Resumidamente, é isso, sabe? If Principalmente quando envolve dinheiro. diferente de 200, Bye, bye. Boa. Finalizou aqui, mestre? vai tocar a ficha. Boa. Então, mais um caso real aqui, um de autorização. Então, o contexto. O agente cria um endpoint administrativo para reprocessar pedidos. Incidente possível. O suporte comum consegue disparar reprocessamento financeiro. O que a gente está... Aqui é legal, aqui é bem coisa mal revista na IA. Por exemplo, o que é o agente criar um endpoint administrativo para reprocessar pedidos? Basicamente, implementou uma feature nova ali, usando um agente de IA para criar. O que é um incidente? E aí, o que esse incidente faz? Que as authorizations e roles, de maneira geral, não foram bem definidas. Se um cara com um suporte comum, entenda-se aqui o cara do L1, conseguiu disparar um reprocessamento financeiro, claro que eu não sei como que é o organograma e a definição de responsabilidades disso, mas partindo desse contexto do exemplo que a gente quer dar aqui, isso é um problemão. O cara do L1 não pode ter esse poder de sair processando coisas financeiras, né? Então, o que é o harness disso? Não, primeiro que aqui, não confia 100% no agente, então também tem um code review humano, que é algo que eu defendo sempre, e vou seguir defendendo ainda. Julho de 2026 ainda defenderei isso. Pode ser que no futuro mude, né? Mas o que é isso aqui? Matriz, papel e ação como oráculo. Então, o que a gente está tendo aqui? Tu teria que ter no teu harness um sumário, naquele teu... Quando a gente passou aquele lance da anatomia, né? Do oráculo, que é a base de conhecimento, as especificações, as definições de produto, tu ter muito bem ali aquela matriz de papel e ação. O que é papel e ação? Cara, a pessoa para fazer processamento financeiro, que basicamente a rule daquele endpoint ali, tem que ser pelo menos gerente de alguma coisa. Sei lá, um exemplo hipotético. Então, tu ter isso bem definido ali nas suas definições. Um teste por tenant, papel e ownership, que também, basicamente, tu ter os teus testes unitários validando que aquela matriz de papel e ação está validada. Um contrato 403 sem vazar recurso existente, ou seja, qualquer pessoa que o token, né, daquela pessoa está chegando, que basicamente quando a gente está autenticado, a gente tem o nosso token, que aquele token que veio não está com aquela rule que está amarrada lá, é 403 e bye-bye, não vem nenhuma informação, HTTP 403 seco, uma auditoria de tentativa negada, então tu entender quando aquele 403 aconteceu e por que ele aconteceu, quais que eram as variáveis, basicamente um log, né, para tu auditar aquilo ali, e um assert. Cara, se tu tomou um 403 aqui de cara, tu não vai processar nada. É denied e let it go, sabe? Então, o valor. Uma feature nova nasce com fronteira de segurança explícita. Aqui, Georges, eu botei esse caso aqui, ele é um harness de segurança como double check, mas na minha opinião, esse caso aqui, ele
ele escancara muito mais um harness de desenvolvimento de implementação mal definido, ou a tua spec, da maneira que tu está guiando para implementar, do que de fato tu ter algum problema de segurança, sabe? Aqui, tanto o review humano, se ele aconteceu, falhou, como a spec para desenvolver falhou também. Mas aí que entra o harness como double check para sempre ter ali o validador final, ainda mais com algo tão sensível como esse caso aqui. Uhum. Isso é uma outra coisa também que eu acho importante mencionar para a questão da análise de trade-off, né? Não ligado a esse exemplo específico, mas é a criticidade do que a gente está criando, né? Bom, daqui a pouco eu estou fazendo, vamos lá, né? Que nem tem 789 mil projetos aí nos GitHubs, que eu estou fazendo um sistema de to-do list. Que eu Uhum. vou vender pro meu tio ali, que tem uma Planejamento agência financeiro. digital. Exato. Então, o quão crítico é o sistema que eu estou criando, a ponto de eu precisar ter várias camadas de amarra para garantir a manutenabilidade, para garantir comportamento, para garantir a segurança, porque que nem tu trouxe, eu acho que tu foi muito feliz na tua colocação, né, Jordan? Tudo no fim do dia vai gerar mais custo. Eu vou processar mais token, eu vou ter que fazer mais validação, eu vou consumir mais lá das minhas janelas de 5 horas, de dia, de semana, de mês. Então, acho que uma das grandes skills, talvez, dos novos engenheiros é justamente saber exatamente o momento certo de aplicar cada uma das coisas. Porque, pô, se fosse o mundo perfeito do dinheiro infinito, cara, bom, usa sempre. Mas a gente tá Exato. longe de ser, né? De estar nesse mundo aí do dinheiro infinito, né? Então Quem acho que dera. essa criticidade aí do trade-off, ela vai ser uma das skills mais importantes daqui pra frente, assim, sabe? Boa. Quem dera ter uma IA infinita pra fazer isso, né? Pô, manha do GTA, lembra? L1, L2. Ah, tem uns preferidos que tem umas dessas. Bora. Mais usos práticos. Então, né, dá pra gente pensar nessas mesmas dinâmicas ali, né, os mesmos padrões para um webhook fora de ordem, né? Então a gente ter um comportamento, vamos dizer assim, fora do padrão. Então a invoice paid chega antes do customer create. Então como é que eu vou atrelar aquela invoice paga a um usuário que ainda nem existe dentro do sistema, né? Então, talvez tecnicamente para IA isso nem tá errado, mas para o comportamento do nosso sistema, né, para a sequência lógica do processo, é trivial, não tem como existir sem, né? Uma coisa depende basicamente da outra. Então, o harness valida essa palavra para mim é nova, dedupe reprocessamento e métrica de atraso, né? Num SaaS multi-tenant, muito comum aí hoje em dia, né? A gente ter as aplicações multi-tenant, então o admin de um tenant não acessar dados de outros. Isso, inclusive, é uma métrica lá Ah, esse para aí LGPD e tá SOC escrito. 2, hein? Super Não, importante. esse aí tá escrito na pedra. Esse aí tá tatuado, né, cara? Sei lá. Então, o harness valida basicamente, né, o ownership, a auditoria e a ausência de vazamento. Isso é legal, assim, a gente pensar, né, que isso se aplica tanto para eu fazer uma criação de um sistema do zero, que a gente pode ter isso como uma premissa e já, vamos dizer assim, utilizar a IA para nos ajudar nas tomadas de decisões a partir disso, né? Então, pô, como é que estruturalmente dentro do meu sistema eu já posso melhorar também essa questão do isolamento por tenant, né? Bom, daqui a pouco eu vou criar esquema por tenant, daqui a pouco cada tenant vai ter o seu banco. Vou fugir de um row-level security que é mais complexo de eu fazer esse gerenciamento do não vazamento. Se eu já estou numa base que existe, né, como é que eu posso ter as camadas, vamos dizer assim, para garantir que um row-level security vai ser aplicado da maneira que tem que ser aplicado. Então, acho que também tem esse trade-off de estou construindo algo do zero, consigo pensar na estrutura disso para garantir algumas premissas que eu tenho, ou de algo que já está construído, né? Aquela ideia que a gente falou do checklist de adoção, para garantir e reforçar que isso é um padrão e que isso não pode nunca acontecer, né? No comportamento da ferramenta ali. E o último, uma migração fiscal, né? Ou billing. Então a regra muda por data, plano, região, né? Agora a gente vai passar aqui, tá começando a passar no Brasil a questão das tributações lá, que vai mudar também um monte de regra dentro dos sistemas que vão precisar ser revista, que vai precisar ter toda essa parte de conciliação fiscal ali, né? Então, para quem vai precisar
adicionar isso no seu sistema, considere esse vídeo, considere o harness de comportamento que vai ajudar muito a vocês garantir que os comportamentos novos esperados vão estar aderentes na ferramenta, né? Então o harness consegue comparar essa tabela versionada e o arredondamento ali, né, de valores, de cálculos, de tudo que for necessário ali dentro do sistema. Boa. E anti-patterns, então a gente também sempre, uma das coisas que a gente usa para finalizar, e de novo tá quebradinho o texto aqui, deixa eu só abrir, aí. A gente sempre usa a questão de anti-patterns para, de novo, a gente citou isso nesse vídeo, eu acho que a gente cita em todos, que é, cara, também é tão importante quanto, ou talvez até mais, tu dizer para ela o que ela não pode fazer. A gente sempre bate nessa tecla e seguirei batendo, por isso que existe aqui um framezinho para falar de anti-patterns. Então, evite, por favor, teste que só confirma o mock chamado, aquilo que a gente falou do assert igual HTTP call, horrível, horrível, horrível. Fixture criada para passar, não para representar a produção. Então, aquilo que eu mencionei antes, cara, se eu tenho ali nome do funcionário, no meu que é o teste que vai validar isso, o nome de ninguém vai ser ABCD 123, gente. Então, isso não pode. Um snapshot grande, sem leitura humana. Então, de novo, como a gente está gerando código muito, muito rápido, né, com a AI, eu vejo cada vez mais eu não abro mão de revisão humana. Então, nenhum código, na minha opinião, pode subir sem revisão humana, tá? Totalmente no freestyle. Então, é tu entender esses trade-offs, porque como tu gera muito código, também se tu mandar um PR para alguém com 300 files changed e 15 mil linhas, a pessoa também não vai revisar isso direito. Então, pequenos pacotes, pequenas entregas para conseguir fazer essa leitura ser plausível e possível. Contrato versionado fora do CI. Então, aquilo que a gente conversou de, cara, se eu tenho uma string no label e ela sempre vai ser no label e se isso mudar vai quebrar, a gente tem que manter as coisas desse jeito e isso precisa estar validado. Então, atualizar a fixture sem revisar o oráculo. Então, aquilo que a gente conversou antes. Cara, se eu vou atualizar um texto vou atualizar um texto, não, desculpa. Viu como a minha cabeça tá bugada? Eu ia falar teste e falei texto. Se eu vou mexer num teste, pegando aquele exemplo anterior, né? Que antes estava ali no assert dele, que para chamar aquele endpoint de processamento financeiro, tu tinha que ser pelo menos gerente e vou atualizar aquele teste, eu preciso que o meu oráculo esteja validado com isso. Porque senão a IA vai botar ali o cara para suporte L1 para o teste passar e by the way. Então precisa também estar o oráculo andar junto com isso para isso olhar e isso dar certo. A gente escrevendo regra e teste em fonte externa, então de novo, tem um harness com a documentação viva do que o negócio está querendo. Porque senão, meu amigo, os testes os testes que ele vai gerar daquela regra de negócio vai ser tudo teste tosco. Criei uma função de somar, vai criar um assert de 1 mais 1, compilou, lindo, bonito, já era. Propriedade ampla demais que ninguém entende. Então, de novo, quando a gente tem vou pegar uma própria como se fosse uma própria mesmo de um contrato de API. Já aconteceu com todo mundo que trabalha em sistemas distribuídos, né, em integrações. Que tu olha uma propriedade, o nome dela, e tu conversa com 3 pessoas e cada uma tem uma interpretação do que é aquilo ali. Tu imagina a IA fazendo isso? Então, por favor, vamos se ajudar. Então, regra prática. O teste falha quando o usuário, dinheiro, segurança ou contrato forem afetados. Essas coisas, para mim, são inegociáveis. Primordiais, Tem algo a acrescentar, meu querido? Não, eu até só ia fazer uma menção quando a gente fala assim dessa parte de nomenclatura, né? Uma coisa que eu lembro assim, quando eu comecei a me aventurar mais pelos caminhos assim do DDD, principalmente é um ponto que eles batem bastante, né? Assim, que todo o material, ali o Valdemar também tem bastante vídeo que fala sobre, que é eu preciso de, vamos dizer assim, um dicionário por contexto, vamos dizer, porque às vezes isso vai mudar, né? Pensa, não me foge um exemplo bem prático, assim, bom, mas daqui a pouco uma oportunidade, vamos pensar assim, pro time de vendas, ele tem um outro nome pro time de marketing, que é lead. Mas Exato. na essência da coisa, ele é a mesma coisa. Mas na pro sistema, linguagem, ele é a mesma entidade. Na linguagem ubíqua, pra galera, isso tem que se Ubíqua, chamar exatamente. order, por exemplo. Aí tem a linguagem ubíqua que é order. Se um para um é compra, para outro é venda, para outro é lead, para outro é prospecção,
Para nós, na integração do sistema para o DDD, seria uma order, né? De maneira geral. Eu acho que é o que você está querendo dizer aí. É perfeito, é isso daí. É exatamente isso que eu tô querendo dizer. Por isso que a gente tá aí, né? É Então, isso. vamos para os finalmente, então, meu querido. Fechamento. O que é o checklist dessa adoção aí, para aplicar no time? Boa. Então a gente tem que, vamos, né, pensando assim numa coisa evolutiva, né? Nunca vamos botar a casa abaixo e começar, vamos mudando ela aos poucos. Então a gente escolhe um fluxo crítico, que eu acho que é aquilo que a gente falou da parte do trade-off, né? Faz muito sentido todo esse controle para coisas críticas. A gente não vai lá para um CRUD de uma entidade que tem 3 propriedades, construir todo um harness de olhar para várias camadas, né? Não, aqui é para coisas que de fato vai ter um Que, impacto. que ainda é um MVP. Pensando Exato, nesse exato. feature aí. Então, escolher esse fluxo crítico, de onde a gente vai atacar, né? Como é que a gente vai implementar, enfim, ajustar, ter ele. Nomear o dono nomeie dono do oráculo, né? E do contrato do que a gente vai fazer. Vamos escrever 5 cenários com fontes explícitas. Pode ser um contrato, uma documentação, seja uma task do Gira, qualquer coisa que seja fonte de contexto, vamos dizer assim, para IA, né? Cria uma fixture realista, determinística, né? Então que a gente consiga, vamos dizer assim, mensurar, que a gente consiga medir o resultado, sem pi, né? Pi é aquela questão de quando a gente anonimiza as informações, né, dentro de sistemas, converte um incidente antigo em regressão e bloqueia o PR quando o harness falhar, né? Que é aquilo que a gente falou. O harness ele é uma garantia de 100% de que tudo vai funcionar lindo e perfeitamente? Não. Mas ele melhora, né? Ele evolui com tudo que a gente quer dizer assim da qualidade final. Mas ainda assim não é uma tecnologia determinística, que a gente consiga garantir assim que 100% dos casos vai dar certo. Não. É o que a gente até trouxe isso, eu acho que no primeiro vídeo, né, Jordan, que a gente, com o harness, a gente tenta reduzir essa distância entre o não determinismo dos LLMs para o determinismo puro 100% lá na ponta, né? Mas ele não é o determinismo puro, ele fica mais próximo, mas ele não tomou Exato. lugar, né? A gente está buscando ele, porque basicamente a gente está enviesando o que a IA pode fazer. E é para chegar onde a gente quer. Tá tirando os cenários de. Quando tu dá o caminho, tu dá as portas para ela entrar dentro daquilo ali, tu dá esse guia, ela não vai para outros lados e não vai alucinar. Porque basicamente o alucinar da IA ela faz o que a gente não quer. Então a gente, controlando o cercadinho da sandbox dela, a gente consegue se ter um cheiro, sabor do que seria determinismo, né? Boa. É isso. Sabor determinismo. É isso. Fechou, valeu? É isso. Mensagem de commit? Mensagem de commit, cara. É o fechamento aí, ó. IA acelera código, behavior, harness, preserva confiança. É isso. Vou até mandar aqui, E a... ó. Vou subir meu drone. pô, Quando tu era falar que eu pergunta. posso, eu subo o drone. É o que eu ia perguntar. Esse drone voa de dia ou só voa de noite? Voa de dia, Pá! ó, Aquele abraço. ó. Curte, comenta, Valeu. compartilha, escuta no Spotify e assiste no YouTube. E até a próxima. Valeu. Valeu. Aquele Valeu. abraço.